Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Betaglia. Prosa fantástica, sempre vindo aqui pessoas do bem que querem, logicamente, compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. Acompanhe para você ver. Afinal, ao infinito e além. E nós vamos de logística. Logística, o desafio das entregas em locais de difícil acesso. Brasil, país do futuro e uma imensidão de oportunidades. Esta é uma expressão largamente utilizada ao longo dos anos, inclusive por mim. Em um momento em que a logística se populariza, levando produtos a grande parte da nação, um dilema se faz presente no mundo da logística. Como entregar em zonas de riscos, como as favelas e áreas de difícil acesso, como o Pantanal e mesmo a Amazônia? E não é só isso. A entrega se baseia em endereço, onde consta rua e CEP. E nem sempre estes elementos existem nas áreas mencionadas. Por outro lado, aspectos de segurança, controles territoriais e violência levam à existência das escoltas, o que acaba encarecendo a logística com o famoso frete. Os pilares da sustentabilidade apontam a necessidade de colocar o social como um fator primordial e, portanto, a inserção dos moradores dessas regiões precisam estar na estratégia das organizações. E é algo que precisa avançar e avançar rapidamente. Um assunto por demais interessante para uma prosa. Não é verdade? Bem, e para isso eu vou prosear aqui com um amigo lá de São José dos Campos, o Miguel Pereira. Que prosa fantástica nós vamos ter aqui, com um tema muito diferente do que nós temos visto aí pelas redes sociais. Meu amigo Miguel, seja bem-vindo à Prosa com Betaglia. Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado. Que bacana, meu amigo. E já vamos partir para a prosa. Vamos prosear aqui, vamos fazer de conta que nós estamos tomando um cafezinho, né? E vamos falar desses... Eu já estou com a minha aqui. Olha que maravilha, né? E vou falar desses locais de difícil acesso. É um tema bastante interessante que você recomendou para a gente prosear aqui, né, Miguel? É verdade. A gente vive num país continental, como a tua introdução fez alusão, né? De múltiplas realidades. Parece discurso de programa de televisão, né? Mas não é apenas um discurso de programa de televisão, é uma grande realidade. Da mesma maneira que a gente tem uma disparidade imensa de formação, de informação, nós temos uma disparidade imensa de infraestrutura, né? Quem está acostumado, como eu, né, a estar trabalhando quase o tempo todo num estado, como o estado de São Paulo, que tem uma rede rodoviária de alta qualidade, não tem noção do que é trabalhar no Mato Grosso, trabalhar na Rondônia, trabalhar no Amazonas, de maneira geral. Ou quem está muito habituado a seus bairros, suas vilas, e não conhece a realidade das dificuldades das favelas, das grandes cidades desse país, não tem muita noção do quão difícil é fazer o seu produto chegar ao consumidor, né? Isso é muito, muito, muito difícil no Brasil. E muitas vezes é quase uma operação de guerra. Olha que interessante que você trouxe aí, é quase uma operação de guerra, só que nós estamos falando... Eu busquei alguns dados, o Miguel, e cheguei a um número que, para mim, é extremamente elevado, né? O Brasil tem 13,6 milhões de pessoas vivendo em submoradias, vamos dizer assim, né? Ou as favelas, como a gente costuma mencionar. Agora, tem um ponto interessante, essas pessoas, segundo alguns dados coletados, essas pessoas gastam em torno de 120 bilhões de reais por ano. E nós sabemos que algumas empresas já estão colocando um foco bastante grande de como, inclusive, chegar
nessas pessoas. E aí tem alguns elementos que são importantes, né, Miguel? Por exemplo, eu falei lá no início, e você chegou a dar um panorama aí também, como chegar nesses locais. Quer dizer, o Correio tem uma dificuldade enorme, porque não tem CEP, né? Ou seja, às vezes nem o nome da rua adequadamente, então como você entregar uma carta, uma mercadoria naquele local. Eu gostaria que você falasse um pouco, o Miguel, cobrisse um pouco essa parte de zona de risco, principalmente a parte de segurança, roubos, o que faz com que o pessoal fique até certo ponto temeroso de adentrar esses lugares, né? Perfeito. A gente tem, nessa descrição inicial, dois panoramas muito distintos, né? O panorama dos desafios geográficos, né? Das questões que a gente enfrenta no sertão desse país, parece poético, mas não, existem regiões realmente onde a palavra sertão se aplica de maneira muito correta ainda hoje, independentemente se eu estou falando do bioma pantanal, do bioma amazônico, e existe essa falta total de infraestrutura que eu estou chamando de sertão. Mas existe uma outra realidade trágica, que é a realidade das favelas, né, que estão em volta de praticamente todas as capitais do nosso país, com raríssimas exceções, né, talvez a capital onde a gente tem a menor influência disso, a menor presença disso, pelo aquilo que eu conheço do nosso país, é João Pessoa, é uma cidade, é uma capital que ainda tem pouca influência disso, Aracaju também, mas saindo desses dois locais, o restante é tudo extremamente difícil. E associado a isso, existe ainda o problema das milícias, do tráfico de drogas, né, que controla efetivamente o acesso a esses locais. E essa é a realidade de São Paulo, a realidade do Rio de Janeiro, a realidade de Belo Horizonte. A gente fala muito do Rio de Janeiro, a mídia fala muito do Rio de Janeiro, mas é uma realidade que acontece em todas as grandes capitais, inclusive fora das capitais, né? Dentro do Rio de Janeiro, um local, Búzios, que é um local conhecido por nós há tanto tempo por ser um destino paradisíaco, infelizmente já está há algum tempo fortemente controlado pelos comandos de tráfego e onde a gente precisa aprender a conviver com eles para poder realizar a nossa missão de fazer o produto chegar ao cliente, né? Mas eu estou falando muito, deixa eu ser mais objetivo. A grande estratégia para poder alcançar esse público é a construção de parcerias firmes, concretas, com pessoas, indivíduos, ou microempresas, ou empresas até de pequeno e médio porte, que atuam nesses locais, né? É a melhor solução. Dependendo do produto que você está levando, e é sempre isso que a gente tem que levar em consideração, qual é o produto que nós estamos levando para esse mercado, porque é isso que vai determinar o risco e as dificuldades, as características físicas do transporte, etc., é que a gente vai dizer o quão a gente vai poder colaborar trabalhando com os parceiros locais, ou se a gente vai ser obrigado a desenvolver novas estruturas com esses parceiros locais para poder fazer essas atividades, né? Falando de favelas, nós não temos endereço, eu não tenho CEP, mas o e-commerce está lá, as pessoas estão com o celular lá dentro, estão fazendo as compras pelas grandes parcerias aí, pelas grandes redes de distribuição por e-commerce. Como é que a gente faz? Eu tenho que usar o que está na mão do cliente, que é o celular, né? Em outras palavras, eu tenho que usar a geolocalização. Uhum. Nós temos que evoluir para isso. As grandes empresas, né? Sem querer citar nomes aqui, mas você já pode pensar quem são as três grandes empresas que estão brigando pelo mercado de e-commerce no Brasil, já estão usando essa estratégia largamente e usar a geolocalização como uma grande referência para conseguir efetivar suas entregas, né? E é uma tendência que vai se estendendo aos poucos, à medida que a tecnologia vai ficando mais acessível para as médias e pequenas empresas também, né? Bacana, é muito interessante esses pontos que você levantou e até trouxe aí já algumas soluções, né? Ou seja, uma característica bastante interessante nessa perspectiva, né, Miguel, é realmente você não ter medo, né? Ou seja, mas você se aproximar da comunidade, isso é importante. Eu queria, antes de explorar esse lado ainda da solução, eu queria explorar um outro lado que é interessante e que eu imagino que as pessoas estejam pensando, né? Ou seja,
Se entregar, tem todas essas dificuldades de segurança, tem escolta, tudo mais, quer dizer, isso tem um custo adicional, né? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que essas pessoas, muitas vezes, não recebem nas suas casas por uma série de razões, por uma série de problemas. Um deles é o que você acabou de falar, ou seja, o endereço não é completo, não tem CEP, tem uma dificuldade. Então, o que acontece? Essas pessoas saem com os filhinhos no colo, empurrando o carrinho com o bebê e tal, para ir até a agência do correio e fazer a retirada ali. Isso nós estamos falando de situações em grandes centros, ou seja, 80% da população brasileira vive nos grandes centros, né? Mas nós temos as zonas ribeirinhas, que você também comentou, você falou aí do Pantanal, falou aí da Amazônia, que tem outros problemas com os quais as pessoas convivem, ou seja, primeiro, a dificuldade de chegar lá, né? Ou seja, tem uma série de elementos aí que causam esses problemas. E o outro, até pela sazonalidade. Eu vou chegar num ponto, eu não sou conhecedor disso, né? Mas a sazonalidade, as enchentes, tal, como é que as pessoas chegam, né? Por barco, bote, né? Quer comentar um pouco sobre isso também, Miguel? Sim, vamos tentar ser objetivos aqui, né? Essa questão da sazonalidade vinculada ao ritmo das águas é uma coisa extremamente importante em toda a região amazônica. E quando eu falo em região amazônica, você tem que pensar em todos os estados que envolvem isso, né? A gente quase que só associa a questão à Amazônia, mas não, é Acre, é Rondônia, Roraima, é Amapá, é a Ilha do Marajó, que são regiões imensas e que estão totalmente subordinadas, né, às estratégias logísticas a esse período de enchentes e vazões de água. E a mesma coisa acontece no Pantanal, envolvendo os dois estados lá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Às vezes, de certa forma, é quase que ao contrário, né? A época de enchente no Pantanal é uma época de maior dificuldade, porque o modal fluvial lá ele é pouco usado, a gente tem uma tendência mais para o rodoviário, porque as principais capitais estão em regiões não inundáveis, né? Mas quando a gente vai para o interior, a gente acaba sendo influenciado pelas rodovias, então a enchente dificulta o acesso, e na região do Amazonas é o inverso. O modal fluvial é a principal via de acesso, não só dos produtos, mas das pessoas, do correio, de tudo. Então, a época de enchente é uma época onde a gente consegue, inclusive, entrar com embarcações maiores, com balsas com maior calabro, maior peso. E a época de seca é onde está a dificuldade. Então, é interessante isso. E a gente precisa se adaptar a essas coisas. Agora, o que tem de melhor, entre aspas, entre essas dificuldades geográficas e a dificuldade da questão da segurança das favelas, é que estes ritmos são conhecidos. Existem pequenas diferenças de um ano para o outro, mas você sabe que em determinado mês vai ter enchente e você vai conseguir entrar, subir o Rio Negro até o final, até a fronteira com Colômbia, Guiana, etc., sem grandes dificuldades. E na época de seca você não vai conseguir fazer isso. Tem comunidades lá ribeirinhas que você vai chegar durante a época da enchente, porque os igarapés vão permitir o acesso, e tem outras que simplesmente não vai chegar. Ou você vai ter que carregar o seu produto literalmente no ombro das pessoas, né? Ou usar carga animal, por incrível que pareça, durante dias, atravessando trilhas na floresta para chegar até uma comunidade. Então, qual é o produto que chega para essas pessoas? Vamos ser sinceros, nenhum. Porque as grandes empresas não têm interesse econômico. O que chega lá para essas pessoas são os itens de sobrevivência. E o principal deles é o diesel, né? Talvez, em algumas regiões da Amazônia, o diesel, na verdade, é até a principal moeda. É um objeto de troca por outros produtos. É uma realidade do nosso país. Então, a gente faz o planejamento baseado nessas periodicidades, permite um planejamento e permite com que a gente incorpore os investimentos necessários para essa estratégia sazonal das regiões, né? Agora, fazendo a ponte para o mundo das favelas, o risco é outro. E a incerteza é o grande problema. Nós enviamos um veículo para fazer eu estou a 50 quilômetros da entrega, um CDzinho próximo lá, vamos citar nome só para dar uma referência para as pessoas, eu estou dentro de um CD dentro de Duque de Caxias e vou fazer uma entrega numa favela na região sul. São
30 e poucos quilômetros, 50 minutos de transporte ali, considerando trânsito e tal. Mas eu não tenho a certeza que eu vou conseguir. Pelo fator segurança. Pode acontecer de estar havendo, naquele momento, uma troca de comando do tráfego, já esbarrei nesse tipo de situação. Opa, pera aí, enquanto não acabar a troca de comando, ninguém sobe, porque tem que ter identificação. Enfim, tem certos detalhes que a gente não pode entrar por questão de segurança, mas, sim, existe uma incerteza muito maior dentro do universo das favelas, mesmo estando mais próximo e tendo mais recurso para fazer as entregas, do que dentro das regiões de longa distância ou de difícil acesso geográfico. Porque a gente acaba incorporando o fator tempo no planejamento. Eu preciso de 15 dias de barco? Tudo bem, é 15 dias de barco. Entende? Não, bacana. Ô, Miguel, muito bacana o que você trouxe, e eu acho que são pontos, é uma prosa interessante, até certo ponto é algo muito doloroso, né, ô Miguel? Sim. A gente pensar nesses aspectos que nós estamos comentando. Tudo bem que o Brasil é um país continental, é um país muito grande, né? Mas vale muito essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. E também tem uma outra pergunta aqui, né? Como é que ficam os alimentos para chegar nessas pessoas? Como é que ficam os remédios para chegar nessas pessoas? Né? Porque não vamos imaginar que essas pessoas estão apenas, né? Vamos pensar lá na Amazônia, né? Elas não estão plantando todos os itens vitais para que elas possam se alimentar e sobreviver. Eu queria fazer o seguinte aqui, Miguel. Eu queria ir para o segundo tópico da nossa prosa aqui e conversar um pouco mais, desbravar um pouco mais o aspecto das soluções. As soluções que são realmente bastante interessantes e que, inclusive, traz um ponto de reflexão importante para as empresas que querem chegar até esses lugares e, por que não, até para o setor público. Pode ser? Sim. Vamos nessa linha? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Caro Miguel, né, uma prosa de muita reflexão, realmente, né, o que eu comentei no finalzinho do primeiro tópico, causa um pouco de tristeza, né, esse tipo de coisa, mas são temas que nós precisamos trazer à tona, precisamos aflorar esses temas, até porque 13,6 milhões de pessoas é um número significativo, é 7, 8% da população do Brasil que vive nessas condições, né? Além do que é um pessoal que tem aí os seus 120 bilhões de reais para gastar. Eu queria discutir um pouco mais, ou debater, porque nós não vamos discutir aqui, ninguém vai brigar, tá certo? Vamos prosear um pouco sobre as soluções, Miguel. Então, eu enxergo, por exemplo, tem uma frase de um policial, se não me falha a memória, é um capitão, ele falou o seguinte: ao invés de nós sermos extremamente ostensivos, botar escolta e tudo mais, nós precisamos estar muito mais próximos da comunidade e ser amigáveis. Adorei essa frase. O que você pensa disso? Eu penso que essa é a solução social, é a solução ética, moral, né? Mas também é a solução estratégica, a solução tática da operação, né? Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente conversa desses temas, Paulo, é que a gente volta para aquilo que é a origem da logística, né? Logística é lógica, logística é estratégia, logística é tática, é superar os obstáculos para fazer a coisa certa, chegar no lugar certo, na hora certa, né? E a gente precisa ter esse perfil e essa maneira de pensar estrategicamente, taticamente, para que as coisas aconteçam. Não é excesso usar a expressão logística de guerra para essas coisas, porque é exatamente uma logística de guerra que a gente faz, né? E a associação com as, ah, com os moradores das regiões, com as microempresas das regiões é fundamental, né? Se eu fosse fazer uma ponte com a história da logística ou com a história das guerras, né, quanto das dominações que foram feitas pelos grandes impérios não foram feitas com base nas coligações, nas ligações com povos, grupos locais para poder dominar uma determinada região, né? Eu tenho certeza que já apareceu muita coisa na cabeça das pessoas que nos ouvem, na nossa mesmo, quando eu falo isso. A mesma coisa acontece dentro desse trabalho, especialmente nos ambientes que são controlados
pelo crime, que são controlados pelo tráfico de drogas ou outras manifestações criminosas. Porque é uma minoria absoluta que, pelo poder das armas, toma conta de uma comunidade grande que precisa de recursos, né? E o Estado não atua lá, e a gente precisa levar, né? Só para fazer um parênteses, por que eu tenho essa vivência tão grande com esses dois universos? Porque durante muitos anos eu trabalhei dentro do setor de telecomunicações, e o setor de telecomunicações tem a obrigação de garantir que esse serviço essencial, que é a comunicação, a telefonia, chegue a todos os pontos desse país, independentemente da situação, do desafio que tenha que acontecer. Então, isso me fez, obrigatoriamente, nos meus 30 anos de trabalho, 20 deles dentro de telecomunicações, conviver com essas realidades. Então, eu sei que, pensando em estratégia e taticamente, para algumas empresas, para alguns produtos, pode não ser interessante ir para esses universos, pelo fator custo. É custoso, sim, né? Por quê? Numa rede de telecomunicações, aquela operação negativa que acontece numa região do Pantanal, numa região da Amazônia, ela é coberta por uma região, por uma operação altamente lucrativa nas regiões sul e sudeste. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, não é necessário que a Amazônia cubra os custos do investimento na estrutura de telecomunicação, porque o resto, as operadoras ganham dinheiro, entre aspas, para isso, na lucratividade do restante do país. Mas quando você pensou numa favela, vamos pensar no produto, eu vou distribuir tênis, que é uma coisa que vende muito por e-commerce, certo? Pô, como é que eu faço? E aí sim, pensando nesse público que você está comentando, de milhões de pessoas que são consumidoras desse tênis e que vão comprar pelo e-commerce. Eu quero vender dentro da favela? Meu amigo, se você vende um tênis para população de nível econômico classe C e D, você tem que, ponto. Isso vai ter que fazer parte da tua estratégia, consequentemente, a tua tática de distribuição vai ter que considerar isso. E estes custos vão ter que fazer parte, infelizmente, da tua operação de distribuição do custo final do teu produto. Não tem como não considerar isso, né? O papo é longo, né? Não, a prosa está muito boa. Aliás, eu queria pegar um gancho em cima do que você está falando aí, o Miguel, pelo seguinte, você enfatizou, né, muito bem a relação com a comunidade, a amigabilidade. A gente sabe, uma coisa é falar, a outra é fazer. Todos nós sabemos disso, né? Estrategicamente, podemos sonhar, podemos ter visão, traçar objetivos, colocar em prática que é mais difícil. Mas tudo bem, pelo menos precisa ter a intenção. Porque quando eu falo que existem 6 a 7% da população vivendo sublocadas ou em submoradias ou favelas, né? Alguém pode dizer o seguinte, quem mexe com números, com percentuais, fala o seguinte, pô, mas 6, 7%, esse número, diante da população que o Brasil tem, esse número é irrisório. Mas quando você pensa em 13,6 milhões de pessoas, né, você percebe que esse número é muito maior do que a população de muitos países. Sem dúvida. E muitos grandes países. Gigantesco. A gente deu o exemplo do tênis, meu amigo, 13 milhões de pares de tênis para serem entregues. Quem não quer esse mercado? Não, e aí, Miguel, eu queria trazer um outro ponto, né? Na realidade, eu converso com muitas pessoas, aqui na prosa já são mais de 200 prosas, mas, por exemplo, já existem algumas startups nas favelas fazendo trabalhos de entrega, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, onde tive mais acesso à informação. Por exemplo, nós temos lá em Paraisópolis, né, a startup, uma startup que se chama, deixe-me ver se me lembro aqui, Favela Brasil Express. Favela Brasil Express. Então, é uma startup, né? Brasil Express é uma startup que funciona lá na favela de Paraisópolis, né? Algo extremamente importante, interessante. Aliás, ô Miguel, eu faço a seguinte colocação: se alguém desse público estiver ouvindo aqui a nossa prosa e quiser vir aqui prosear para contar mais desse assunto, eu acho extremamente cabível, né? É muito interessante, né? E você falou de outras coisas aí, né? Você estava comentando sobre a gente conhecer um pouco mais
sobre as pessoas que podem fazer entregas, pequenas Claro. empresas, microempresas. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, olha, da mesma maneira que eu afirmei que na Amazônia, durante o período das vazantes, somente o que é essencial chega até as comunidades por uma questão de sobrevivência, a mesma coisa acontece em qualquer lugar do mundo, né? E aí, pensando na favela, o que é essencial? As pessoas precisam de gás para poder cozinhar, precisam de comida, precisam de medicamento, como é que você falou. Essas favelas já existem há décadas, algumas há centenas de anos, né? Ah, tem coisa que tem coisa que vem desde o Brasil Império se formando. Então, já existe uma rede de distribuição para o que é essencial dentro dessas comunidades. O gás já está chegando em cada um dos barracões, certo? E junto com o gás vai o remédio e vai a conta que o cara precisa pagar porque está lá no fundo. Então, o teu par de tênis pode chegar pelo cara que entrega o gás com certeza absoluta. Já existe uma rede. Agora, vai ter um risco. O seu produto, como um tênis, é um produto visado pelos traficantes ou pelos assaltos, pela criminalidade? No caso do tênis, sim, porque é uma coisa que o cara consegue converter em dinheiro rapidamente e ajuda ele a esquentar e usar, a movimentar o dinheiro do tráfico de uma forma diferente. Mas talvez o teu produto não seja. Medicamento é uma coisa que precisa uma estratégia de segurança para subir os morros desse país, em qualquer que seja o nosso município, extremamente cuidadosa, porque é um item extremamente visado, né, pelos assaltos. E aí são N estratégias diferentes. E eu te digo uma coisa, amigo, você comentou da gente estar falando das escoltas. Na maior parte das vezes, a gente não usa as escoltas, né? Especialmente lá no last mile, né, a famosa expressão, porque você não consegue entrar com uma viatura dentro das vielas, né? Você precisa usar outras estratégias, que é esconder, entre aspas, o produto em outras coisas, por incrível que pareça. Então, e como é que a gente consegue fazer isso? Com a estrutura que já existe lá. Então, a associação com essas empresas, porque esses caras trabalham profissionalmente, sobrevivem dessa distribuição desses produtos dentro dessas localidades, é muito importante. O que nós podemos fazer com o nosso conhecimento e devemos fazer com o nosso conhecimento é informá-los, ensiná-los sobre estratégias, sobre táticas, sobre... Eu já vivi experiências de ensinar pequenas e microempresas mais de uma vez a calcular o custo real, para ele poder formar um preço para ele pagar a operação para ele fazer. Porque quando você chega oferecendo um serviço nessas localidades, é tão raro acontecer que as pessoas estão dispostas, às vezes, a fazer por preços que eles vão se suicidar cometendo aqueles preços, operando aqueles preços. Então, mais de uma vez, a gente precisa ensiná-los a verdadeiramente entender o quanto vai custar aquilo. É muito triste, como você disse, mas, ao mesmo tempo, é também muito enriquecedor a gente poder conviver. E sei que estão nascendo startups de estudo muito movimentado pela força do e-commerce, que está transformando o nosso país de maneira consciente e inconscientemente, direta ou indiretamente, e está gerando oportunidade de emprego. A logística está gerando trabalho, oportunidade de gerar dinheiro para as famílias nessas localidades, como poucas outras serviços podem fazer. Olha que interessante esse bate-papo, essa prosa que nós estamos tendo aqui, Miguel, até porque, se olhamos pela perspectiva da logística, primeiro, a logística já era importante, ela vem ganhando uma importância muito maior. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloco aqui é a parte da inclusão, né? Ou seja, nós estamos não apenas incluindo pelo lado social, né? Mas também a inclusão da possibilidade de que essas pessoas economicamente tenham acesso a comprar aquilo que eles querem e comprar de tal maneira que chegue lá. Ele não precisa ir na agência ou não precisa ir na loja. Quer dizer, ele faça uso, né, de algo que existe hoje que se intensifica, que é o comércio eletrônico. Ou seja, ele vai lá e compra pelo celular, né? Então, eu fico feliz de ter uma prosa desse tipo aqui. Logicamente, nós não vamos mudar o mundo com meia hora de bate-papo, né? Mas o grande objetivo é trazer reflexão para as pessoas. Isso é extremamente importante. Então, eu acredito muito no poder da mídia, no poder da divulgação, pelo lado positivo. Algumas palavras para a gente finalizar aí, meu amigo?
Eu estou lembrando de uma coisa muito interessante. Eu vi um movimento nos últimos anos, movido pela questão ecológica, de nascerem algumas empresas nas grandes capitais, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio, da distribuição de produtos por bicicleta e a pé, né? E tem algumas empresas que estão gerando negócios bem interessantes do ponto de vista financeiro nesse aspecto, né? Mas esta é uma realidade que já acontece dentro das nossas favelas há muito, porém de maneira informal, né? E que bom que a gente possa trazer, como essa startup que você comentou, da informalidade para a formalidade, porque gera emprego. Fazer entrega a pé ou de bicicleta é tão importante quando o produto chega na pessoa certa quanto fazer de avião ou de foguete colocando uma coisa lá em Marte. Aham. Essa que é a grande verdade, não é mesmo? Meu amigo, estamos finalizando essa prosa fantástica aqui, né? Uma gratidão enorme pela sua participação. Estamos trazendo aqui gente do bem e que queiram compartilhar o conhecimento. Meu amigo, ao infinito e além. Um Ao abraço para infinito e você. além. Tudo de bom. Sucesso, meu amigo. Sucesso. Um grande abraço. Tudo de bom para Para você você. também. Um abraço. Tchau, tchau.